mais um privilégio estar aqui na presença do Senhor. Estou profundamente comovido, porque há um mês o Senhor tem me dado esta palavra. Eu estava viajando e eu ouvi uma palavra do Billy Graham. Eu estava no exterior e foi uma das últimas mensagens gravadas pelo pastor Billy Graham. E a mensagem que hoje ele tem 96 anos de idade, já está bem idoso, mas a última mensagem que ele ministrou foi sobre a cruz. Ele ministrou na casa dele, sentado numa poltrona, e aquela mensagem foi tão tremenda, queridos, que incomodou e moveu o meu coração. E Deus falou para eu trazer essa palavra para a igreja hoje. Eu pedi ao pastor uma oportunidade que pudesse falar o que Deus tem falado ao meu coração, que fale ao seu coração também. Queridos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, de 1 a 4. Hebreus capítulo 12, de 1 a 4. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor. Abrimos nossos corações, Senhor, para receber a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, de 1 a 4. Amém? Todos acharam? Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Eu pedi para o Júlio me ajudar e colocar esse mesmo texto na tradução, na linguagem de hoje. Coloque aí para mim, por favor. Nós vamos ler juntos aqui, queridos. Vamos ler, vamos? Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Até aí, deixa o versículo, volte ele. Queridos, eu queria que você repetisse comigo. A cruz não fez Jesus desistir de mim. Vamos lá? A cruz não fez Jesus desistir de mim. Por que a cruz faria alguém desistir de alguma coisa? Eu pedi para trazer uma cruz. Nós temos ela aqui e ela vai me ajudar hoje na ministração. Eu queria comentar um pouco do que era uma morte na cruz, desde o século 6 a.C. até o século 4 depois de Cristo. Era um tipo de punição, queridos, que até um jurista famoso chamado Cícero, ele não aceitava. Quando um cidadão romano era condenado, na defesa ele falava: um cidadão romano não pode morrer numa cruz. Não se pode nem pensar que um cidadão romano morra numa cruz. A morte de cruz, querido, para Cícero, era a morte mais angustiante e desonrosa que o homem poderia passar. A cruz nem sempre teve esse formato. A cruz que Jesus morreu provavelmente tenha esse formato, que é a cruz latina, é o nome dela. Mas a cruz começou, queridos, num formato em X, mais ou menos assim, sempre num lugar baixo, em lugar de grande movimento, ou numa pequena elevação. Apesar de uma morte horrível que a pessoa passava na cruz, ela era exposta a todo o público. Normalmente a pessoa era crucificada, nua, e era baixo por um motivo: para que os animais selvagens pudessem comer vivo a pessoa que era crucificada. A morte de cruz era tão horrível, querido, que a pessoa que morria na cruz não tinha direito nem mesmo a um sepultamento.
A pessoa que morria numa cruz, o corpo dela era jogado numa vala para que os animais selvagens pudessem comer. A morte de cruz era uma morte tão terrível. Foi praticada por fenícios, gregos, mas foram os romanos que aperfeiçoaram esse sistema de tortura física e mental, a tal ponto deles mesmos graduarem os tipos de morte. Em quarto lugar, a pior morte para um romano era a decapitação. Eles consideravam a decapitação, em quarto lugar, a pior morte que existia. Em terceiro lugar, era ser devorado vivo por animais selvagens. Em segundo lugar, ser queimado vivo. E em primeiro lugar estava a cruz. A morte de cruz, querido, ela persuadia tanto que qualquer ato de insurgência ou rebelião, seja no exército fenício, grego, ou mesmo no romano, ela persuadia uma pessoa a repensar a sua atitude. Ela fazia a pessoa repensar. E o texto na linguagem de hoje eu achei perfeito, porque ele fala: a cruz não fez Jesus desistir de mim. Queridos, a posição que a pessoa passava na cruz era tão angustiante. Ela ficava numa posição pendurada pelos pregos, os joelhos pareciam que iam quebrar, os pulmões comprimidos, a pessoa não conseguia respirar. Ela tinha que tentar se movimentar para tentar respirar. Poucas palavras a pessoa conseguia dizer. Tamanha era a dor, tamanho era o esforço para fazer ter um momento de fôlego para respirar. Era dor, era asfixia, era agonia o que o crucificado passava na cruz. E foi isso que Jesus passou por mim e por você, queridos. Agora, por que a Bíblia, em vários textos, fala que nós temos que carregar a cruz? Vamos lá para Mateus 10, 38. Eu pedi, para agilizar um pouco, porque o tempo está curto, que ele preparasse alguns textos para mim. O Júlio, o Alex me ajudou muito, o Cláudio, muito obrigado, irmãos. Mateus 10, 38 diz assim: quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Logo em seguida, em Mateus 16, 24, se você não quiser procurar, acompanhe aqui, que aí você não perde o raciocínio. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mais à frente, queridos, no livro de Marcos 8:34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí você vai mais à frente um pouquinho, no livro de Lucas 9:23, está dando aí? Isso, Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente, ou tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Será, irmão Modesto, que Deus está falando que a gente tem que carregar esse madeiro aqui por onde a gente anda? Não é isso. Isso Ele já fez por mim e por você. Quando Jesus fala para nós carregarmos a nossa cruz a cada dia e segui-lo, tem um significado. Isso está lá em João capítulo 10. Esse eu queria que você abrisse a sua Bíblia, querido. João capítulo 10, versículo 26 a 28. João capítulo 10, 26 a 28. Glória a Deus. Diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 26 nos mostra, querido, o que é carregar a cruz. Nos mostra em 3 aspectos: o crer, ouvir a sua voz e seguir a Cristo. Eu pedi até que o Júlio colocasse, para que a gente firmasse isso. O crer, querido, está implícito em uma completa e contínua obediência ao Senhor. Ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e a ela ser obediente. O seguir a Cristo está relacionado a ter uma experiência diária com o Senhor. Se eu entender que o carregar a cruz representa uma nova vida, esses 3 aspectos vão fazer parte do teu coração e do meu coração: crer, ouvir e seguir a Cristo. A nova vida é uma experiência diária que nós vivemos com o Senhor. A cruz, querido, ela se manifesta em 4 aspectos. Essa cruz, ela tem um significado para nós. Talvez seja o maior símbolo do cristianismo.
E ela nos traz, queridos, uma mensagem tremenda para nossos dias, para as nossas vidas. A cruz nos fala primeiro de redenção. Fale comigo, redenção. A redenção, queridos, é o ato de redimir, de resgatar, de nos salvar, de nos tirar de uma condenação. Romanos 3,23 diz o quê? O que no Romanos 3,23 diz? O salário do pecado é a morte. Não, esse é Romanos 6,23, irmão. Está me induzindo, hein? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Jesus veio nos resgatar. Ele pagou este preço ali por nós. Ele não fugiu dessa responsabilidade. Queridos, Jó 19:25. Jó, em meio ao sofrimento terrível que ele passou, ele fala: eis que o meu Redentor vive. Eis que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Queridos, Jó teve a manifestação ali, a revelação do Messias. Querido, de quem ele está falando ali? O meu Redentor vive e se manifestará sobre a terra. Redentor, queridos, no seu original, Goel, quer dizer resgatar. É um termo jurídico usado para resgate de um parente relacionado à dívida. E é isso que Jesus fez por nós. Pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. A redenção na minha vida e na sua. Segundo ponto, queridos, que Jesus nos mostra na cruz é a justificação. Querido, justificação nada mais é nada menos do que tornar justo. E Romanos 5:1-2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com quem? Com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificar não é nada mais, nada menos do que a justiça de Deus sendo inserida em mim. A justiça do Senhor sendo inserida em você, para que você, querido, receba o padrão moral e ético de Deus, para se relacionar com Ele e uns com os outros. E assim o reino de Deus ser estabelecido na terra. Queridos, portanto, anunciar a mensagem da cruz. Anunciar a mensagem da cruz é anunciar que nós fomos justificados. E para que tomemos a nossa cruz e sigamos aquele que derrotou a própria morte. Que está lá em 1 Coríntios 15:55. Onde está a morte, o teu aguilhão. Onde está a morte, o inferno, a tua vitória. O terceiro aspecto que Jesus nos mostra na cruz é o discipulado. Em todo o tempo em que ele andava com a multidão ou com os discípulos, ele parava, olhava para cada um nos olhos, assim como eu estou olhando para você, querido. E ele exigia de cada um a tomada de posição. Vocês querem me seguir? Tome a sua cruz a cada dia e sigam-me. Vocês querem me seguir? Ouçam a minha palavra, creiam no que eu estou pregando e tenham experiência comigo todos os dias. Isso é tomar a cruz. Estamos tomando a nossa cruz? Não precisa ser carregar madeiro. Temos que ouvir a palavra, crer no que ele está pregando, para que eu possa pregar e viver essa experiência com o Senhor todos os dias. O quarto aspecto que a cruz nos mostra é a comunhão. A ceia nos mostra claramente isso. Quando ele parte o pão e o vinho ali, está representado não somente ali a sua carne, o seu sangue derramado por nós, mas está ali, querido, a comunhão que ele quer que nós vivamos. A comunhão de amar uns aos outros, de nos perdoarmos, de compreendermos, de ministrarmos na vida um do outro, de confessarmos nossos pecados uns aos outros, conforme a palavra diz. E a comunhão nos traz força, queridos, para caminhar nesse mundo tão difícil. Esses quatro aspectos, queridos, vão nos permitir, aos pés da cruz, experimentar o sobrenatural de Deus. No livro de Hebreus, fala que Moisés preferiu o opróbrio da cruz. Vocês lembram desse texto? Está em Hebreus, não está em Gênesis, Êxodo, Levítico, não, está em Hebreus. Ele preferiu o opróbrio da cruz. Abra lá, Hebreus capítulo 11, 24. Sua Bíblia já estava aberta em Hebreus, né? Você só vai voltar alguns versículos
Tem água aqui? Tem. Varão, arruma água aí, varão, que a voz está faltando aqui. Hebreus 11, de 24 a 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Estou lendo na JFA, tá? Na tradução. 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou a vergonha de Cristo, do que os ou algumas traduções vai vir Messias, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Queridos, Moisés nos mostra aqui claramente o que é carregar a cruz. Ele nos mostra claramente o crer, o ouvir e o seguir. Nós sabemos que o Egito é o velho homem, que é o pecado que tão tenazmente gruda em nós, como cola, tenaz vem disso. Moisés deixou o Egito, as seduções do Egito, para, queridos, ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Na revelação do Messias, na vergonha e no vitupério de Cristo naquela cruz, ele optou por viver uma nova vida. Temos optado isso nos nossos dias? Obrigado, varão. Ô, varão. Temos optado isso nos nossos dias, queridos? Carregar a cruz para viver e experimentar o sobrenatural de Deus e viver naquilo que é o sobrenatural, o invisível do Senhor para você. Vemos os testemunhos de todos experimentando o sobrenatural, e às vezes parece que as coisas não acontecem comigo nem com você. Por que isso, queridos? Nós precisamos cair aos pés da cruz para experimentar o sobrenatural de Deus. Eu pedi que o Júlio preparasse para mim uma capa da revista Veja, qualquer uma. Ele escolheu essa daí. Eu escolhi junto com ele, na verdade. Queridos, de um lado está a cruz. Eu botei a revista Veja porque ela, toda semana, eu recebo a revista Veja. E ela traz, hoje para nós, queridos, os grandes problemas da humanidade e do Brasil. Mas quando você abre uma revista Veja, seja ela qual for, a dessa semana, por exemplo, a metade, essa semana, eu já recebi ontem, já li a revista, a metade dela falando de corrupção. A corrupção que gera violência, a corrupção que impede o Brasil de crescer, a corrupção que gera desemprego, instabilidade financeira, instabilidade emocional. A gente vai trabalhar já agitado no espírito. Previdência vai me pegar, vai me pegar, vai pegar o militar, não vai, vai no civil trabalhar até 60 anos, não sei quanto. Queridos, isso tudo gerado instabilidade em nossos corações. Às vezes temos tirado o foco daqui para cá. Não que eu tenha que me preocupar com o Brasil, com a situação da nossa nação, mas o centro da minha vida tem que estar aqui, aos pés da cruz. Carregar a minha cruz, viver no sobrenatural de Deus, para que aquilo não interfira no destino da minha vida. O tempo todo você vai estar respondendo aquela pergunta de identidade e destino. Quem sou eu? O que eu faço aqui na terra? E a forma com que eu me comporto, queridos, diante disso ou disso, vai afetar a sua identidade, para quem você é e para onde você vai. O tempo todo nós vamos estar respondendo a essas duas perguntas. Você quer que os sonhos de Deus realizem na sua vida? Pés da cruz. Temos que nos submeter ao Senhor, para que Ele, sendo o centro da minha vida, esses aqui ao redor possam se organizar pela vontade do Senhor, e nós administrarmos e lutarmos e vencermos o nosso dia a dia. Queridos, não pode, no mundo moderno, onde a gente abre uma revista e uma família inteira morreu, não por um assalto, mas porque o pai tirou a vida de todos. Hoje em São Paulo aconteceu isso, hoje à tarde. Não dá mais, queridos. Não dá mais. Precisamos voltar para cá, a nossa atenção. Estamos nos magoando pelo WhatsApp. Estamos nos magoando por aqui. Não podemos deixar isso. Cadê a carinha triste que eu pedi ali? Estamos nos magoando pelo WhatsApp. Isso não agrada ao Senhor, queridos. Quer agradar a Deus? Quer deixar Deus? Cadê carinha feliz, por favor? Pronto. Quer deixar Deus feliz? Querido, se não sabe mexer no tal do WhatsApp, bota no silencioso, não vê, sai do grupo.
Precisamos nos amar, não podemos deixar. Pode tirar essa carinha feliz daí, senão já não tem gente mexendo no WhatsApp. Precisamos nos amar, queridos. Precisamos ir para os pés da cruz. Não podemos ficar pegando o nosso celular, que é tão facinho encaminhar notícias que você nem sabe se são verdadeiras. O ministro Teori Savasky morreu num dia, no mesmo dia já tinha culpado um sargento, não sei se vocês viram isso. Coitado do sargento, né? Militar não pode trabalhar mais de 30 anos, não. O cara morre e o sargento é culpado. Olha, o sargento da aeronáutica foi o grande culpado porque mandou no tráfego aéreo o avião pousar 500 metros antes. E o ministro, que já estava de férias, né, Marquinhos, assinou a prisão do sargento. Gente, de onde tiraram isso? E começaram a divulgar isso para todo lado. Acharam a digital do Lula no avião, faltando o dedo. Mandaram a foto para mim do Lula e a Dilma abastecendo o avião. Os dois lá abastecendo o avião. O Lula escondido num ganso perto do avião. Queridos, a mulher do homem morre num dia, no outro dia já tem piada da Marisa. Não respeitam nem a morte. Eu recebi uma piada da morte da Marisa. Queridos, misericórdia. E nós cristãos estamos apertando o dedo e encaminhar lá. É fácil, né? Encaminhar. Aí vai para um monte de gente. Carinha feliz, carinha triste. Você nem sabe que o irmão está magoado e está lá. Carinha triste no irmão. A modernidade tem feito isso, porque nós temos saído daqui. Opa, aqui não, né? Cadê? Volta a capa da Veja aí do Moro. Por favor, irmão, já tem cruz aqui. Isso. Temos deslocado a nossa atenção daqui para cá. E isso tem nos feito pecar um com o outro. Isso tem entristecido o coração do Senhor. Muitas vezes vamos vivendo uns com os outros e vendo o milagre de Deus acontecer na vida do nosso irmão. E fala, Deus, nada acontece na minha vida. Eu não vivo esse sobrenatural, esse invisível que Moisés escolheu e viver por ele. Por que ele não acontece na minha vida, Senhor? Sabe por que não acontece? Porque não cremos, não ouvimos e não seguimos. Não carregamos a nossa cruz. Queridos, precisamos ter consciência disso. Havia um homem chamado Geazi. Quem lembra de Geazi que levanta a mão? Por favor, levanta a mão. Eliseu, quem lembra dele? Levanta a mão. Já lembra mais, né? Geazi é o que andava com Eliseu. Nem sempre o nome dele vai aparecer. Vai às vezes em moço de Deus, o homem do moço de Deus. Geazi viveu com Eliseu. Eliseu é aquele que recebeu a capa lá da autoridade de Elias. Elias falou, Eliseu, pede-me o que você quer, porque eu vou ser levado. O que Eliseu pediu? Unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E de repente, queridos, quando Elias foi levado, por quê? Quem levou Elias? Deus levou ele como? Foi na carruagem? Pergunta de gincana, do gincanão dos adolescentes aí. Quem levou? Vamos lá, os adolescentes estavam no gincanão. Caiu essa pergunta? Não caiu não? A minha Bíblia fala que uma carruagem separou Elias e Eliseu. Mas quem levou Elias foi quem? Vamos lá, gente. Não, foi o redemoinho. Foi Deus, mas Deus mandou o redemoinho, ó. Isso é só pergunta de vestibular, tá? Vai cair na prova do bombeiro lá, que foi anulada. Queridos, Eliseu viveu o sobrenatural de Deus. E por consequência, Daniel, a gente acha que o Geazi também. Geazi foi testemunha ocular de tudo que Eliseu fez, participou e foi. Pode tirar o Moro daí que já está cansando a nossa beleza, né? Pode tirar. Ninguém mais viaja de avião com o Moro. Pronto. Queridos, Geazi experimentou e foi testemunha ocular de tudo que Deus fez através de Eliseu. A Bíblia dele, que não sei se vocês têm, ela numera até os milagres que Deus usou Eliseu como instrumento nas mãos dele. Cerca de 20 milagres, só do capítulo 2 ao 6 do livro de 2 Reis. E provavelmente, queridos, de todos esses milagres, Geazi foi testemunha ocular desses milagres, do sobrenatural de Deus na vida de Eliseu e das pessoas ao redor, inclusive na vida de Geazi. Geazi foi testemunha da multiplicação do azeite na botija da viúva. Vocês lembram disso? Inclusive já pregamos sobre isso aqui. Enquanto os filhos traziam as vasilhas, elas iam sendo enchidas. Geazi foi testemunha ocular disso.
Logo depois, Geazi foi testemunha da sunamita, que hospedava Eliseu na sua própria casa. Ela não podia ter filhos. Eliseu profetizou, ela ficou grávida. O que aconteceu com a criança? Logo depois, alguns anos depois, aquela criança morre. A mulher vai e corre até Eliseu. Eliseu, sabendo da notícia, falou: Geazi, eu não posso ir agora. Você vai lá e vai fazer isso e isso. Pega o seu cajado, o bordão, e trisca no menino que ele vai viver. Geazi foi lá, triscou o bordão no menino. O que aconteceu? O menino ficou mortinho, do mesmo jeito. Queridos, Geazi volta correndo, suando, com o olho desse tamanho, e fala: Eliseu, deu ruim, a casa caiu, o menino não viveu não. Isso é acrescentares de Fábio 5:2, tá, gente? Isso aí foi eu que estou falando, tá? Então, o Eliseu olha para o rapaz: eu vou ter que ir lá, né, Geazi? Então vamos. Eliseu vai para a casa daquela mulher, ele deita sobre o corpo da criança, rosto com rosto, e aquela criança vive de novo. Amém? E muitos outros milagres. Geazi foi testemunha ocular. Havia veneno na panela, 2 ervas que eles iam comer, e o Senhor usou Eliseu e anulou o efeito daquele veneno, e anulou a morte daquela panela. Mas na frente nós vamos ver o general Naamã. Quem lembra de Naamã aqui? Qual a doença que ele tinha? Lepra. E aí ele vai lá, o general, o Naamã, ele vai lá no Eliseu. O Eliseu nem recebe ele, só manda o recado. Fala para o Naamã para ele ir para o Rio Jordão e mergulhar quantas vezes? 7 vezes. O Naamã: eu tenho rios lindos na minha cidade, por que eu vou mergulhar no Rio Jordão? Esse rio sujo? E o servo dele: Senhor, se ele tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você não ia fazer? Uma coisa tão simples, vai lá e mergulha, homem. Ele foi lá, mergulhou 1, não estava curado. 2, não estava curado. Na 6ª vez, não estava curado. Quando foi a 7ª vez, a pele dele estava como? De uma criança. Geazi foi testemunha ocular disso. E o danado Geazi, como o Eliseu não recebeu a recompensa oferecida por Naamã, o Geazi foi lá, mandou um WhatsApp, carinha feliz, mandou lá para o Naamã pedindo dinheiro. E aí o Naamã deu dinheiro para ele. Quando ele voltou, o que aconteceu com Geazi? Ele ficou leproso. A lepra do Naamã recaiu sobre Geazi. Queridos, ele não aprendeu a viver o sobrenatural de Deus. E mais na frente, o exército da Síria queria invadir Israel. E o rei da Síria, ele fazia as estratégias dele: eu vou invadir Israel pela esquerda. O que acontecia? O rei de Israel já sabia. E armava estratégia, ia lá e defendia Israel pela esquerda. Não, então vamos pela direita, porque eles estão lá com o exército concentrado lá. Vamos pela direita. Quando ele ia para a direita, o rei de Israel já sabia. Mas não é possível, vamos pelo meio amanhã. Agora eu quero ver se o rei de Israel já sabia. E ele falou: não é possível, deve ter um traidor no meu exército. E um conselheiro do rei falou assim: não. Sabe quem que ia lá? Lá um homem de Deus que vive no sobrenatural. Até aquilo que você fala no seu quarto, o tal do Eliseu sabe que você está falando. Isso não é acrescentares de Fábio 2 não, viu? Está na Bíblia. Até o que ele dizia no quarto dele, Eliseu recebia do Senhor e passava para o rei de Israel. Querido, Geazi foi testemunha ocular disso. O rei da Síria ficou tão nervoso que organizou uma tropa só para matar o tal do Eliseu. E ele foi com exército, carros e cavalos, cercou Dotã. Durante a noite, quando foi amanhecer, que o Geazi acordou, que ele abriu os olhos, regalou os olhos desse tamanho, que ele vê aquele exército cercando a cidade, ele volta no Eliseu: Eliseu, deu ruim de novo. Eliseu: agora a casa caiu, não tem mais jeito para nós não. Tem um exército aí fora para nos matar, e é só para matar o Senhor, e eu acho que eles vão me matar também. Queridos, Eliseu acorda, limpa os olhos, acrescentar Heresiásticos 3:4, limpa os olhos. Ó Senhor, tenha piedade desse jovem. Ele já acompanhou mais de 20 milagres e não aprendeu ainda a viver no invisível. Senhor, abre os olhos desse jovem. Vamos ver o que o Eliseu falou para ele. Abre sua Bíblia lá, por favor. 2 Reis 6:14. 2 Reis 6:14. Vamos lá. Olha, queridos, olha o que aconteceu. Vamos ler até o 17.
14 até o 17. Então enviou para lá cavalos e carros. Se você não achou, lê aqui no projetor, tá? Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? No 17 diz assim: e orou o Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor, queridos, abriu os olhos do moço e viu. E eis o que, queridos? Que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor, queridos. É isso que Deus faz por mim e por você. Ele nos faz viver no sobrenatural, no invisível, para que você e eu possamos ver o exército celestial que está ao nosso favor. O que tem perturbado o teu coração, queridos? Sua vida espiritual não vai bem, está arrastando. Os seus estudos, a luta é grande, todo mundo parece estar passando e você não. As provas antes eram duas, agora é uma por uma, é pior, sei lá, duas, anula uma, e você desesperado. Seu casamento está passando um momento difícil, sua vida pessoal, de repente o desemprego bateu à sua porta, a crise financeira atingiu você de uma maneira tão tremenda, você teve que cortar muitos gastos na sua casa, lutas, luto. O que tem hoje deixado o nosso coração ferido? Eu encontrei o irmão Adriano ali no carro, eu dei um abraço nele, perguntei: e aí, o coraçãozinho está firme? Ele começou a chorar, queridos. E nós temos muitos aqui hoje que estão com o coração com saudade de alguém. Nós precisamos viver no sobrenatural para suportar isso. Precisamos viver como no invisível. Volto a repetir: Deus quer te mostrar o exército celestial que está por você. Amados, viver no sobrenatural é ter bem firmado a mensagem de Deus em nossa identidade e destino. E eu queria, para finalizar, lembrar de mais um fato no livro de Gênesis que muito marcou a vida de uma pessoa. Abra sua Bíblia em Gênesis 35, 16 a 19. Vamos falar de Benjamim. Eu até falei para o Benjamim, hoje estava no meu colo: Benjamim, eu vou falar o seu nome lá hoje no... Vocês sabem quem é o Benjamim, né? Já está ali, cadê o Benjamim? Cadê? Ah, está lá no berçário, né? Gênesis 35. Gênesis 35, de 16 a 19. Olha só, queridos. Olha a nossa mensagem de identidade e destino. Quem sou eu, o que eu faço aqui? E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome de quê? Benoni. Mas seu pai o chamou de quê, queridos? Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, esta é Belém. Queridos, Benoni quer dizer filho da minha tristeza. Quando nasce aquela criança, a mãe sofreu e veio a morrer. Mas antes de morrer, ela deu um nome à criança: filho da minha tristeza. O pai aceitou esse nome? Não. Ele colocou: este não é o meu filho da tristeza, este é o meu filho da minha mão direita, o meu bem amado. Eu vou declarar na vida do meu filho que não é tristeza, é minha alegria. E eu creio que é isso que Deus faz em nossas vidas. Não podemos, em alguns casos, ser vítimas para sempre. Podemos até estar feridos, queridos, mas precisamos nos colocar aos pés da cruz para sermos restaurados perante o Senhor, perante aquele alto preço que Ele pagou por nós, para que eu possa viver no invisível do Senhor, no sobrenatural de Deus. Amém? Eu pedi para o Alex, nós vamos ter um momento agora, queridos. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Nós já estamos caminhando para o final. E o desafio que eu queria trazer para vocês nessa noite: o Cristo que se esvaziou
100% Deus, 100% homem, que morreu ali naquela cruz por nós. Como o homem sofreu as nossas dores. Queridos, é a hora de nós nos ajoelharmos diante da cruz agora. Você não precisa vir aqui à frente, mas eu desafio você, onde você estiver, se você puder agora se ajoelhar. E nós vamos orar, queridos.